Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do Liceu de História. Eu sou o professor Rafael Oliveira e gostaria de lhe fazer uma pergunta. Recentemente, você tem ouvido algumas pessoas falarem assim? Esquerdista, comunista, petista, canhoto, vai para Cuba! Sim? Você sabia que essas falas estão diretamente relacionadas à Revolução Cubana? Pois é, no nosso encontro de hoje, nós vamos analisar esse processo revolucionário que deixou desdobramentos para o continente americano e ainda hoje está presente nas discussões políticas da sociedade brasileira atual. Mas antes disso, não te esquece, senta o dedo nesse like e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Fechou? Chega aí, vamos entender essa Revolução Cubana. Galera, a primeira coisa importante que precisa ser dita para nós começarmos a nossa análise é que a Revolução Cubana, como todo processo revolucionário, se caracteriza por ser um processo de mudanças. E essas mudanças são basicamente três. Sempre que nós falamos de um processo revolucionário, nós estamos falando de mudanças políticas, ou seja, mudanças nas regras de funcionamento daquela determinada sociedade. Nós também estamos falando de mudanças econômicas, ou seja, mudanças no modo de produzir e distribuir recursos. E por fim, nós estamos falando de mudanças sociais, mudanças na estrutura daquela determinada sociedade em questão. Beleza? O segundo comentário que precisa ser feito é que este processo revolucionário inicia-se no ano de 1959. Portanto, a Revolução Cubana acontece no contexto, no cenário da Guerra Fria. E sua análise, obviamente, precisa ser feita relacionando ao contexto, ao chamado mundo bipolar. Tranquilo por enquanto, pessoal? Faz sentido para vocês? Vamos lá. Na sequência, vou te fazer uma pergunta que pode soar meio estranho, mas você vai já entender o que eu quero dizer. Quem era originalmente o dono de Cuba? Aí você vai dizer assim, como assim, prof? Dono de Cuba? Sim. Quer ver só? Chega aí. Lembre-se que em 1494, portugueses e espanhóis dividiram o mundo ultramarino entre si a partir da assinatura do Tratado de Tordesilhas. Lembram? Sim, professor, isso eu lembro. Mas qual a relação do Tratado de Tordesilhas com a Revolução Cubana? Muito simples. Se eu lembrar que o que coube a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas foi apenas aquele pedacinho onde nós tivemos as 15 capitanias hereditárias e que todo o resto do continente americano coube aos espanhóis, a resposta da minha pergunta é, originalmente, Cuba pertencia à Espanha. E isso significa dizer que Cuba, assim como toda a América Espanhola, foi uma colônia de exploração. Tudo bem? Lembre-se que as colônias de exploração montadas pelos espanhóis no continente americano, que é o caso de Cuba, funcionaram com base no padrão plantation de produção. Portanto, a atividade econômica desenvolvida nestas colônias era a agroexportação. Faz sentido para vocês até então? Sim, professor, isso faz sentido, mas eu ainda não consegui vincular com a Revolução Cubana. Vamos chegar lá, se liga aí. Falando em América Espanhola, eu acho que vocês se recordam que na primeira metade do século XIX, praticamente toda a América Espanhola alcançou a sua independência, com o surgimento dos países que nós conhecemos hoje, como Uruguai, Venezuela, Chile, Colômbia e tantos outros. Certinho? Mas Cuba é uma exceção a essa regra. Percebam que eu estou colocando aqui para vocês que o processo de independência de Cuba foi um processo de independência tardia. Enquanto seus vizinhos americanos tornaram-se independentes, tornaram-se estados nacionais
entre 1801 e 1850, ou seja, na primeira metade do século XIX, a independência de Cuba só acontece em 1901, ou seja, no início do século XX. E é exatamente neste ponto que tem um comentário importantíssimo para fazer com vocês. Vejam bem, no início do século XX, nós estamos vivenciando a segunda revolução industrial e, por consequência, o imperialismo. E eu acho que você se recorda que, ao falarmos de imperialismo, nós tivemos, no ano de 1885, aquele famoso Congresso de Berlim, que dividiu o mundo mais ou menos assim. Os países europeus focaram na dominação, na conquista de territórios no continente africano. O Japão direcionou sua prática imperialista para os seus vizinhos de continente na Ásia, enquanto que os Estados Unidos direcionou sua ação imperialista para os seus vizinhos de continente americano, com a famosa política do Big Stick, política do grande porrete. Lembra disso? Vamos unir as pontas? Saca só. Eu falei para você que o processo de independência de Cuba foi um processo de independência tardia, que ocorre em 1901, no contexto em que os Estados Unidos está praticando imperialismo em relação aos seus vizinhos de continente americano. Olha a coincidência que não é coincidência. Neste processo de independência, nós temos uma forte influência dos Estados Unidos. Nossa, prof, como os Estados Unidos são legais com Cuba. Sai daí, doido. Presta atenção. Esta interferência direta da vizinha América do Norte, do vizinho Estados Unidos, em relação a Cuba, está diretamente relacionada a esta política imperialista. O que os Estados Unidos pretende é ter uma interferência direta no recém-nascido país independente que nós conhecemos como Cuba. E é exatamente isso que vai acontecer. Quer ver? Chega aí. Olha só. A partir da sua independência, os Estados Unidos inserem na sua Constituição e na Constituição de Cuba a chamada Emenda Platt, tá? Esta emenda, aprovada, por sinal, no mesmo ano em que ocorre o processo de independência de Cuba, transforma a ilha em um protetorado. Vou já traduzir para você o palavrão. Estadunidense. Aí você vai me perguntar assim, prof, o que é um protetorado? Veja, um protetorado, tecnicamente, é um país independente. Porém, apesar de ser um país independente, sofre uma forte influência, uma forte interferência do seu protetor. Ou seja, gente, protetorado é um eufemismo, é uma suavização da expressão para uma colônia, certo? Então, se nós formos parar para pensar, existe uma certa semelhança entre o processo de independência de Cuba com o processo de independência do Brasil. Aí você vai dizer assim, caraca, professor, agora você forçou. Como assim? Que semelhança é essa? Muito simples. Você lembra que quando o Brasil se tornou independente, nós deixamos de ser colônia de Portugal, mas ficamos na dependência direta da Inglaterra, porque nós passamos a utilizar o capital inglês? Pois é, a mesma coisa nós vamos perceber acontecer com Cuba. Por quê? A partir da aprovação da Emenda Platt, os Estados Unidos se transforma no protetor de Cuba. O país estará aberto ao capital e à tecnologia dos Estados Unidos e, por tabela, isso fará de Cuba um país dependente, um país subserviente politicamente. E digo mais, segundo a Emenda Platt, por Cuba se transformar num protetorado dos Estados Unidos, os Estados Unidos se dão o direito, olha a audácia, olha a petulância dos caras,
de interferir diretamente em Cuba, militarmente inclusive, caso os seus interesses na ilha sejam prejudicados. Tanto é verdade que nós teremos a instalação da base naval de Guantánamo para garantir que Cuba irá funcionar com base nos interesses externos, com base nas pretensões imperialistas dos Estados Unidos. Tá fazendo sentido para vocês até então, amores? Tá tranquilo? Vamos lá. Bom, a partir da aprovação da emenda Platt, que eu repito, está presente na Constituição dos Estados Unidos e na Constituição de Cuba, os Estados Unidos irá consolidar seu imperialismo no país. Ou seja, deixa eu traduzir isso aqui para o português. Isso significa dizer que os Estados Unidos irão intensificar cada vez mais a sua política de exploração econômica e, por tabela, exercer uma dominação política. Professor, e como isso vai acontecer? Muito simples. Uma das estratégias de dominação imperialista que é utilizada nesse contexto, seja pelos Estados Unidos, seja pelo Japão, seja pelas potências industriais europeias, é ter o controle da economia dos seus protegidos, certo? E no caso de Cuba, olha o que nós vamos perceber. Controle de 1/3 da economia cubana. Detalhe, lembrem-se do seguinte, lembrem-se que devido ao seu passado colonial, Cuba possui uma economia agroexportadora. E eu estou dizendo para vocês que esta economia passará a ser controlada pelos Estados Unidos. Aí você vai me dizer assim, prof, eu não entendi isso, mas como que os Estados Unidos vai conseguir assim ter esse controle? Resposta da pergunta, gente, imposição de políticos, tá? Que, aliás, é uma das estratégias de dominação imperialistas mais eficazes que nós vemos nesse contexto. Nós reconhecemos a independência daquele determinado país, a independência, nós colocamos um rótulo de Estado Nacional naquele país, mas por trás dos panos, esse país é governado por agentes metropolitanos. Essa estratégia é velha, essa estratégia é manjada, certo? E no caso de Cuba, nessa imposição de políticos, nós vamos dar destaque para 2 nomes. Inicialmente, nós vamos destacar o General Machado, que nem é tão popzinho assim, mas posteriormente nós vamos destacar um camarada que é um dos grandes nomes desse conteúdo que nós estamos analisando. Estou falando de Fulgêncio Batista. E aqui vou aproveitar para fazer um comentário muito importante com vocês. Sabe aquela fala inicial que eu mencionei? Vai para Cuba! Da próxima vez que você ouvir alguém fazendo essa fala, pergunte assim para esse alguém: parceiro, mas qual Cuba? A Cuba de Fidel Castro ou a Cuba de Fulgêncio Batista? Como assim, prof? Veja, acreditem se quiser. A partir do momento que Cuba for governada por Fulgêncio Batista, nós teremos na ilha a instalação de um governo ditatorial. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou dizendo para vocês que o governo Fulgêncio Batista, que é um governo pró-Estados Unidos... Professor, calma, mas os Estados Unidos não são os defensores da democracia e da liberdade? Isso é o que eles dizem, parceiro. Mas se a gente for parar para analisar, se tem uma coisa que os Estados Unidos nunca praticaram, principalmente se nós pensarmos no continente americano, é a promoção da liberdade, é a promoção da democracia. Que o digam os brasileiros que viveram aqui no nosso país entre 1964 e 1985. Mas isso aí, apesar de não ser uma minissérie, são cenas dos próximos capítulos. Vamos voltar para Cuba. Eu estou dizendo a vocês que o governo Fulgêncio Batista,
que é um governo pró-Estados Unidos, é um governo que se caracteriza por ser um governo ditatorial. Portanto, a partir da imposição de Fulgêncio Batista, do ditador Fulgêncio Batista, os Estados Unidos irão conseguir ter o controle da economia cubana. E o que nós vamos perceber é, a partir do momento que o Fulgêncio Batista governar Cuba, e olha que esse período de governo vai se estender de 1934 a 1958, nós vamos perceber um aumento considerável da miséria da população. Principalmente levando em consideração que a massa, que a maioria desta população é uma população rural. É uma população que está no campo. E olha como faz sentido, amores. Olha como é importante nós contextualizarmos. Olha como é importante nós fazermos os links para ver como facilita o nosso entendimento. Você lembra que eu falei para você que originalmente Cuba pertencia à Espanha? Lembra que eu falei que a Espanha montou colônias de exploração baseadas no padrão plantation? Isso significa dizer que Cuba tem uma economia agroexportadora. Portanto, aonde mora a maioria da população da ilha? No campo. E é esta população que mora no campo, é esta população rural, que durante o governo Fulgêncio Batista, que vai se estender de 1934 a 1958, vai se encontrar numa situação de miséria, vai se encontrar numa situação de penúria, face ao processo de abertura da ilha. Aí você vai dizer assim, professor, mas abertura em que sentido? Em dois, típicos de um país vitimado pelo imperialismo. Eu terei aqui, pessoal, um processo de abertura econômica, ou seja, nós teremos uma entrada maciça de capital estrangeiro no país e, por tabela, olha como faz sentido. Eu estou sendo vítima do imperialismo. Eu tenho uma economia agroexportadora. O cara que me governa com base nos interesses externos. Então esse cara vai investir em educação? Esse cara vai investir em desenvolvimento tecnológico? Óbvio que não. Por quê? Porque o interesse dos Estados Unidos é que este país, assim como os demais vizinhos do continente, consuma a sua tecnologia, consuma os produtos vindos da sua indústria. Portanto, não é nem um pouco interessante que Cuba se industrialize. O interesse é que Cuba mantenha-se um país agroexportador para consumir os produtos industrializados, para ter a necessidade do capital e da tecnologia estrangeira. Faz sentido, amores? Assim se caracteriza a ditadura, é isso mesmo, a ditadura Fulgêncio Batista em Cuba. Ah, e tem mais. Lembra dos defensores da democracia e da liberdade? Olha essa característica do governo Fulgêncio Batista. Violenta repressão aos opositores do regime. Caraca, prof, eu achei que essa coisa de repressão a opositores só acontecia a partir da ascensão do Fidel. Pois é. Viu como às vezes a gente pega a corda da mídia? Viu como às vezes a nossa ignorância faz com que a gente crie conceitos errados? Daí a importância da gente estudar a história do nosso continente, a história do nosso país, certinho? Mas vamos lá. Bom, o fato é o seguinte, diante desta situação, no ano de 1953, nós teremos uma tentativa fracassada de golpe de Estado na ilha, ok? E esta tentativa fracassada de golpe de Estado, ela já será, nesse cenário, encabeçada pela figura do Fidel Castro, que devido ao fracasso desta tentativa de golpe de Estado, será exilado. Ok? Bom, o fato é o seguinte, 3 anos depois dessa tentativa frustrada, dessa tentativa fracassada de golpe de Estado, nós teremos o retorno, a volta de Fidel a Cuba. Mas vale a pena destacar para você que esta volta ela vai acontecer de forma clandestina. E é óbvio, né? Se o cara está exilado pelo fato de ele ter tentado dar um golpe de Estado, ele não pode voltar para casa, fala aí rapaziada, tô na área. Claro que isso não pode acontecer. Concorda comigo? E aí, pessoal, o Fidel vai juntar a sopa no mel, como se diz no ditado popular. Eu explico. Ele está voltando para Cuba clandestinamente, correto?
O que significa dizer que ele tem que voltar na surdina, correto? Então veja bem, o que eu quero que você perceba é o seguinte: se ele está voltando clandestinamente e não pode aparecer, levando em consideração que a maioria da população está no campo, olha a estratégia inteligente do cara. Nesta volta, o Fidel vai buscar apoio político e, aproveitando, vai se esconder, vai se camuflar nas montanhas de Sierra Maestra. Olha como faz sentido. O cara está voltando clandestinamente, certo? Beleza. Aonde está a maioria da população? Quem é a maioria da população? Que, por sinal, está numa condição de miséria, está numa condição de marginalidade. São os camponeses, correto? Então junte aí a fome e a vontade de comer. O cara está voltando clandestinamente, portanto ele tem que agir na surdina, e ele vai buscar a sua base de apoio político na massa da população que está exatamente no campo. Então, a partir das montanhas de Sierra Maestra, o Fidel começa a busca por esse apoio político, se consolida como uma figura de liderança contra o governo Fulgêncio Batista, contra o regime ditatorial pró-Estados Unidos, montado em Cuba, e no ano de 1959, mais especificamente no dia 1º de janeiro, nós teremos o golpe de Estado, que dessa vez será bem sucedido e dará início à Revolução Cubana. E aqui a gente precisa fazer um comentário. Olha essa ideia do Fidel. Galera, a data escolhida para este golpe de Estado foi a virada de 31 de dezembro de 1958 para o dia 1º de janeiro de 1959. Por quê? O Fidel, juntamente com os demais revolucionários, com destaque para o irmão Raul Castro, e para o estudante de medicina argentino Ernesto Guevara, que vocês conhecem popularmente como Che, pensaram o seguinte: cara, na virada do 31 para o 1º, a galera tá comemorando o ano novo, portanto vai ser mais fácil de implementar o golpe. E não é que deu certo? Olha só o que vai rolar. A partir deste golpe, nós teremos a fuga do Fulgêncio Batista, ok? E, no seu lugar, ascende ao poder Fidel Castro, dando início a um governo, diga-se de passagem, também caracterizado por ser um governo ditatorial, que vai se estender entre 1959 a 2008, ok? Então vamos lá. Subindo ao poder, o Fidel vai começar a colocar em prática as ideias revolucionárias que nortearam o processo de Revolução Cubana. E aqui eu preciso fazer um comentário importantíssimo com vocês. Vejam. Gente, qual que era o objetivo da Revolução Russa? Ora, professor, implantar o socialismo. Negativo. Tá? O objetivo da Revolução Russa era derrubar o czar Nicolau II. O objetivo da Revolução Russa era acabar com o absolutismo. Os desdobramentos da Revolução Russa é que fizeram deste processo revolucionário uma revolução socialista. Beleza? O mesmo acontece com Cuba. Prof, professor, para tudo. Professor, o objetivo da Revolução Cubana não é implantar o socialismo? Negatof. O objetivo da Revolução Cubana é derrubar a ditadura Fulgêncio Batista. O objetivo da Revolução Cubana é derrubar o imperialismo estadunidense na ilha. Só isso e nada mais. Professor, mas veja, a Revolução Cubana não é uma revolução socialista? Não. A Revolução Cubana vai se tornar uma revolução socialista. Quer ver só? Chega aí. Professor, como você quer que eu acredite nisso se uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Fidel Castro é a reforma agrária? Gente, preste atenção. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão lembrar que lá em Roma republicana... Professor, calma. Roma republicana você voltou na antiguidade? Sim, saca só. Você lembra que lá na República Romana nós temos os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco? Pois é. Lembra que os irmãos Graco propuseram fazer uma reforma agrária?
Verdade, professor, eu me lembro. Então quer dizer que eles eram socialistas? Não, gente. Veja, na antiguidade, nós não temos nem projeto de marxismo, certo? À época, o Karl Marx não era nem espermatozoide. Faz sentido? Verdade, professor. Então quer dizer que... Sim, quer dizer que reforma agrária não é uma pauta necessariamente socialista. Você quer um outro exemplo? Na Revolução Francesa, quando os jacobinos sobem ao poder, é feita uma reforma agrária. E veja, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. A Revolução Francesa não tem base ideológica socialista, até porque não existe socialismo em 1789. Caraca, professor, verdade! Então quer dizer que propor reforma agrária não necessariamente significa dizer que eu sou socialista? Não! Posso fazer um link com a história do Brasil? Você lembra que o João Goulart, por sinal, mais ou menos nesse contexto, foi acusado de ser comunista? Você lembra que essa foi a justificativa para o golpe de 31 de março que deu origem à ditadura militar a partir de 1º de abril? Pois é, o Jango não era comunista. Mas por que o Jango foi taxado, por que o Jango foi rotulado de comunista? Principalmente porque propôs fazer reforma agrária. Sacaram, meus amores? Então vejam bem, olha como faz sentido, gente. Cuba, historicamente, foi uma colônia espanhola, certinho? Sendo uma colônia espanhola, significa dizer que nós estamos falando de um país agroexportador, certinho? Que sempre funcionou com base no padrão plantation. Não sei se vocês recordam que uma das características do padrão plantation é exatamente a questão do latifúndio. O que significa dizer que, historicamente, Cuba vivenciou uma concentração fundiária. Portanto, amores, a implantação da reforma agrária não tem, nesse contexto, um cunho socialista. Tem apenas o objetivo de reparar esta situação da concentração fundiária. Faz sentido para vocês até então? Primeira medida implantada pelo governo do Fidel Castro. Segunda medida, nacionalização de empresas estrangeiras. Professor, agora vai ficar difícil defender, né? Pelo contrário, gente. Vejam, lembra que eu falei que a ditadura Fulgêncio Batista escancarou as portas de Cuba para o capital e para a tecnologia estrangeira? A nacionalização dessas empresas seria exatamente nós rompermos o elo, o vínculo imperialista de Cuba com os Estados Unidos. Então, o objetivo desta nacionalização seria exatamente a ruptura com o imperialismo. Isso não significa dizer que nós estamos implantando, pelo menos por enquanto, medidas socialistas. Faz sentido para vocês até então? Vamos lá. Terceira medida. Compra de petróleo da União Soviética. Prof, essa não dá para defender, né? Claro que dá, gente. Vejam, essa compra de petróleo da União Soviética, ao invés de comprar esse petróleo dos Estados Unidos, significa dizer que no contexto que isso está acontecendo, nós temos preços praticados pela União Soviética mais acessíveis. Óbvio, se nós estamos no contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos vai começar a ficar de orelha em pé, vendo estas medidas tomadas pelo Fidel, a partir da sua ascensão ao poder, como medidas que aproximam a ilha do regime soviético. Isso com certeza absoluta vai acontecer. Isso com certeza vai ser a interpretação dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo. Mas, de novo, a princípio, essas medidas não estão relacionadas ainda a socialismo soviético, ok? Não podemos deixar de considerar que, assim como o governo Fulgêncio Batista caracteriza-se por ser um governo ditatorial, o governo Fidel Castro também vai possuir essa característica. Portanto, nós também vamos perceber uma intensa repressão aos opositores do regime, inclusive sendo necessário destacar o fuzilamento de vários desses opositores, principalmente aqueles vinculados ao regime Fulgêncio Batista. Ok? Faz sentido? Vamos lá. Bom, diante disso, a resposta dada pelos Estados Unidos ao governo do Fidel Castro será o decreto de um embargo econômico.
ok? E a partir deste embargo econômico, a solução encontrada por Cuba será a busca de uma aproximação com a União Soviética, o rival dos Estados Unidos, num contexto de Guerra Fria, no qual o movimento revolucionário está inserido. Porém, meus amores, é muito importante fazer o seguinte comentário. Lembrem-se que quando nós falamos de Guerra Fria, nós falamos de uma disputa por áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética. E a estratégia soviética para ampliar as suas áreas de influência pelo mundo é a chamada Comecon, que consiste em suporte econômico, suporte tecnológico, suporte militar, se for o caso, em troca do país em questão se tornar, se não for, ou se manter, se já for socialista. É exatamente por este motivo que, a partir desta aproximação da ilha, a partir desta aproximação do governo Fidel Castro com a União Soviética, é que, a partir do ano de 1961, a Revolução Cubana, que a princípio tinha apenas o objetivo de romper com o imperialismo dos Estados Unidos na ilha, de romper, de acabar, de dar fim à ditadura Fulgêncio Batista, se torna, a partir de então, uma revolução socialista. Ok? Se nós fizermos um link disto com o Brasil, em 61, o Brasil está sendo governado pelo Jânio Quadros. E o Jânio Quadros, nessa mesma data, condecora o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Se coloque no lugar dos Estados Unidos. A Revolução Cubana acabou de se converter numa revolução socialista. O presidente do Brasil condecora um dos principais líderes, um dos principais guerrilheiros desse movimento revolucionário. O que é que os Estados Unidos pensou? O Brasil está se bandeando para o lado comunista no contexto da Guerra Fria. Não era verdade, mas foi a leitura feita pelos Estados Unidos. Faz sentido, amores? Essa leitura só vai piorar quando, depois da queda do Jango, o Jango subir ao poder e propuser fazer reforma agrária. Tranquilo, amores? Faz sentido para vocês? Mas o fato é o seguinte: a partir dessa aproximação e levando em consideração que os Estados Unidos se deu o direito de intervir em Cuba, inclusive militarmente, caso tivesse seus interesses prejudicados, a partir da introdução da Emenda Platt na sua Constituição, nós teremos, no ano de 1961, a invasão da Baía dos Porcos por tropas estadunidenses. Ok? Esta invasão, inclusive, será uma invasão mal sucedida. Mas aí eu te pergunto, por que você acha que esta invasão foi mal sucedida? Será que Cuba, uma mera ilha no Caribe, teria condições de forma autônoma, enfrentar todo o poderio dos Estados Unidos num cenário de Guerra Fria? Óbvio que não. Esta invasão da Baía dos Porcos só é mal sucedida exatamente devido ao suporte soviético. E é exatamente por conta deste suporte que esta invasão será mal sucedida, podendo inclusive ser considerada como uma derrota militar dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Ok? Mas o fato é o seguinte: a partir de agora, a Revolução Cubana é uma revolução socialista, correto? Isso significa dizer que a União Soviética passa a ter uma porta de acesso. A União Soviética passa a estar presente no continente americano a partir do momento que a Revolução Cubana se converte numa revolução socialista. E é exatamente por este motivo que em 1962 nós teremos a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, com a desculpa de que nós estamos instalando esses mísseis para garantir a soberania da ilha, e em resposta, os Estados Unidos também irão instalar mísseis nucleares na Turquia apontados para a União Soviética, fazendo com que o mundo vivencie aquele estado de tensão que ficou batizado como crise dos mísseis.
Graças a Deus para a humanidade, neste contexto, a União Soviética não era mais governada pelo Stalin, né? Nesse cenário, nós temos uma União Soviética governada por Nikita Khrushchev e o governo soviético, juntamente com o governo dos Estados Unidos, apesar da instalação de mísseis nucleares em Cuba e na Turquia, chegam a um acordo. A crise dos mísseis, graças a Deus para a humanidade, senão a gente não estaria aqui para contar a história, vai terminar com a chamada coexistência pacífica. E o que é que isso significa? Muito simples. Significa dizer que nós ainda estamos na Guerra Fria? Sim. Significa dizer que nós ainda estamos disputando áreas de influência? Com certeza. Significa dizer que nós ainda vamos produzir armas? Com certeza absoluta. Mas isso significa dizer que, apesar de tudo, nós combinamos não utilizar essas armas diretamente um no outro e não iniciar uma guerra nuclear. Sacaram, meus amores? Gostaram da nossa aula de hoje? Então não esquece, hein? Senta o dedo nesse like com vontade e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Beleza, galerinha? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.